Olá, povo de Deus! Nesse momento nós estamos aqui para iniciar mais uma aula de escola bíblica dominical. Gente, vai ser maravilhoso, mais um trimestre que se inicia neste ano novo, neste ano maravilhoso, a qual o Senhor está nos entregar. Espero que você esteja conosco, nós vamos continuar aqui na nossa missão de estar repassando para todos vocês aulas de escola bíblica dominical e eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Então, desde já, continua conosco, dando like, se inscrevendo no canal, compartilhando e principalmente comentando, dando sugestões para que nós possamos melhorar ainda mais as nossas aulas e melhorar também o canal para que você possa ser abençoado, meu querido professor, e você, aluno, também ser abençoado por este canal, tá bom? Vamos lá, vamos iniciar nossa aula de escola bíblica dominical. Nesse trimestre nós vamos estudar as lições que tem como tema Aviva a tua obra, o chamado das escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus, né? Então esse é o tema da nossa lição, das nossas lições desse trimestre, né? Vamos até março com essa lição falando sobre avivamento espiritual. E nessa lição nós vamos estudar a lição de número 1, certo? Então vamos lá, vamos começar. O texto áureo diz o seguinte: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A nossa verdade prática diz o seguinte: humilhar-se diante de Deus, buscar a face do Senhor em oração e converter-se de seus maus caminhos são atitudes que precedem o avivamento espiritual. Nossa leitura bíblica em classe está em 2 Crônicas, capítulo de número 7, do verso 12 ao 15, e Ageu, capítulo 2, do verso 5 ao verso de número 9. Vamos fazer essa leitura. Diz assim a palavra do Senhor: E se o Senhor apareceu de noite a Salomão, e o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar o céu e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos para a oração deste lugar. Agora vamos para Ageu capítulo 2, diz assim: segunda palavra que concertei convosco quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, o meu espírito habitava no meio de vós, não temais. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra e o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então, gente, nesse trimestre nós vamos estudar sobre o avivamento espiritual. Nós veremos o quanto ele é indispensável para o crescimento, o desenvolvimento e o cumprimento da missão integral da igreja no mundo. Esse fenômeno espiritual é a condição primária para que o corpo de Cristo proclame o evangelho de Jesus a cada criatura. Assim, constataremos que o avivamento espiritual, mais do que movimento ocasional, é uma necessidade permanente para a igreja enfrentar os desafios atuais. Então, o avivamento é uma necessidade permanente para que nós possamos continuar enfrentando os desafios e vencendo-os para a glória do nome do Senhor Jesus. O que é o avivamento espiritual, gente? Vamos agora para o nosso primeiro ponto. O que é o avivamento espiritual? Avivamento espiritual, em primeiro lugar, é uma intervenção de Deus. Avivamento espiritual é uma intervenção divina. O que é que nós queremos dizer com isso, gente? Que avivamento espiritual acontece
por vontade de Deus. Não é por vontade de homem algum. É por vontade de Deus. É Deus que faz o avivamento acontecer. É através do seu Santo Espírito, concedendo o seu Santo Espírito. Mas é Deus que faz. É Deus que escolhe o homem pelo qual ele vai realizar o avivamento. Você pode perceber, por exemplo, olha, Deus escolhe, inclusive, homens ímpios para poder realizar uma boa obra, para realizar algo maravilhoso para o seu reino, como Ciro. Nós vamos ver daqui a pouco. Deus, ele usa quem ele quer. E ele não era um homem, vamos dizer assim, convertido, um homem de Israel, um judeu, não. Mas mesmo assim, Deus usou Ciro. Deus usou ele para poder fazer com que o povo retornasse para a sua terra, né, depois do cativeiro, e reconstruísse o templo de Jerusalém que tinha sido destruído. Mas o que você pode perceber, gente, é que Deus, ele usa quem ele quer. Deus, ele usa o Davi, mas Deus usa Ciro. Deus usa vasos para a honra e vasos para a desonra. Deus usou Moisés, como também usou Faraó, para endurecer o coração de Faraó e fazer com que ele livrasse o povo de Israel com mão forte e aquele livramento se tornasse algo notório em todo mundo, né? As pessoas começaram a ficar espantadas com o Deus de Israel depois que Deus, ele deu aquele livramento ao povo judeu no Egito. Para você ver, ó, Deus escolheu Faraó, tá lá em Hebreus. Deus escolheu Faraó como vaso de desonra, endureceu o seu próprio coração para poder glorificar o seu nome. E Deus escolheu Moisés para poder libertar o povo judeu das garras do Egito e do Faraó. E levou o povo judeu andando, caminhando, né, peregrinando sobre a terra, sobre o deserto, até levar a terra de Canaã. Mas Deus, ele escolhe homens, Deus escolhe pessoas para poder realizar suas obras e os avivamentos que ele pretende realizar. Não depende de homem algum. A gente pode orar, porque é necessário, a gente precisa orar para que o avivamento ele possa acontecer, mas o avivamento não acontece porque estamos orando. Não é porque eu estou orando que Deus vai me escolher para poder realizar o avivamento. Eu posso estar orando, buscando, pedindo que o Senhor realize um avivamento, né, na minha igreja local, na minha igreja, na minha cidade. Mas Deus, ele vai levantar as pessoas que ele quer levantar para poder realizar o avivamento. Ele não precisa me levantar. Ele pode levantar uma pessoa lá de fora, por exemplo, convertê-la, passar o sangue carmesim de Jesus Cristo para purificar essa pessoa de todo o pecado e depois usar essa pessoa para poder realizar o avivamento, e não necessariamente Deus usará aquela pessoa que está pedindo avivamento. Certo? Porque Deus, ele tem seus caminhos, é Deus que faz a sua intervenção, é Deus que chama as pessoas para poder realizar os avivamentos. Deus usa inclusive pessoas ímpias, pessoas que são consideradas ímpias, como Ciro, para poder realizar aquilo, os seus propósitos e os seus desígnios. Deus, ele não necessita realizar sua obra sempre por meio de um servo dele, né? Como dele usou Ciro, ele também usou Faraó para endurecer o seu coração, ele usou Moisés para libertar o povo do Egito. Então Deus, ele é soberano, ele usa quem ele quer e ele chama quem ele quer, mas o avivamento acontece por vontade divina. Quando Deus quer que algo aconteça, quando Deus quer que o avivamento aconteça, vai acontecer. Não importa o que acontecer, o avivamento vai acontecer para a glória de Deus. A unção de Deus descerá, independentemente da vontade de quem quer, de quem não quer. Deus vai realizar um avivamento quando Ele quer. Então, gente, avivamento é uma intervenção divina que faz parte da soberania de Deus. Para você ver como o avivamento não depende única e exclusivamente da vontade humana, quando Nínive estava pecando contra Deus, e ali nós vemos uma crise moral, né, em Nínive, uma crise espiritual também, e Deus levanta um homem para poder pregar o evangelho para aquela cidade, para pregar para poder converter aquela cidade. Para avisar, na verdade é uma pregação de juízo sobre aquela cidade. Se ela não se convertesse, ela iria ser punida. Só que a pessoa pelo qual Deus levantou para poder levar essa mensagem, que era
o nosso profeta Jonas, ele não queria. O nosso profeta Jonas, ele não queria pregar o evangelho naquela cidade, ou pregar a mensagem de juízo naquela cidade. Ele queria simplesmente fugir, ele fugiu. Deus o trouxe pelo anzol para poder ele continuar ir até aquela cidade e pregar o evangelho àquelas pessoas. Pregar o evangelho, estou falando pregar o evangelho, mas pregar o juízo sobre aquela cidade. E Jonas não queria, e Jonas foi, mesma força, e pregou, mesma força, e falou, e Deus fez o avivamento independentemente da vontade do profeta. Independentemente, porque quando Deus quer fazer, quando Deus quer realizar, quando Deus ele quer fazer algo, ele faz e ele não dá conta para ninguém, ele faz do jeito que ele quer. Certo? Então, gente, o Jonas não queria. Tanto que quando ele pregou e que as pessoas se converteram e Deus deu o livramento para aquela cidade, ele foi triste. E Deus perguntou para ele, por que você ficou triste? Não, porque eu sabia que isso ia acontecer. Ele não queria que aquilo acontecesse e ninguém sabe motivos. Existem vários motivos pelo qual Jonas queria que aquilo não acontecesse, né? Nós vemos aí na teologia vários estudiosos fazendo seus comentários, mas a verdade é que ele não queria que aquele livramento acontecesse. Ele queria ver a destruição realmente da cidade, pelo que ele fala para Deus. Ele diz, olha, eu sabia que o Senhor ia fazer isso, por isso que eu não queria vir. E aí Deus repreende ele, olha meu filho, você precisa aprender o que é misericórdia. Você não aprendeu ainda o que é ser misericórdia. Por que eu não vou agir salvando um povo que não sabe diferenciar a mão direita da mão esquerda? Eu vou usar da minha misericórdia e pronto, e ponto final. Eu estou aqui contando essa história de Jonas para mostrar para você que Deus usou um homem que não queria pregar para aquela cidade para ver o avivamento acontecendo. E mesmo assim Deus usou Jonas e mesmo assim Deus realizou seus desígnios e propósitos na cidade de Nínive. É isso que eu estou querendo dizer para você. Por quê? Porque avivamento depende única e exclusivamente da vontade de Deus. Quais são as pré-condições para que haja um avivamento espiritual, né? Um avivamento espiritual. Primeiro, uma situação de crise. Nós vamos ver mais ainda daqui a pouco, né? Primeiro tem que haver uma situação de crise. Uma situação de crise espiritual, pode ser moral, pode ser política, pode ser econômica. Nós vemos aqui, por exemplo, no exemplo que está sendo citado, o versículo que nós estamos lendo, né? De 2 Crônicas, capítulo 7, verso 13. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, ou seja, a crise aqui é de natureza totalmente climática, né? Climática. Então, se acontecer todas essas coisas, e se o meu povo se humilhar, clamar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Né? Então, nós vemos aqui que a crise, precisa-se de uma crise para que haja uma intervenção. Essa crise, ela pode ser moral, ela pode ser espiritual, ela pode ser política, como ela pode ser também econômica. As condições para o avivamento espiritual, né? Nós vamos falar mais propriamente dito sobre as condições do avivamento espiritual. Primeiro, como eu bem falei para vocês, precisa-se de uma crise. Então, diante de uma crise, podemos observar vários comportamentos humanos. Então, quando nós temos uma crise, nós temos também alguns comportamentos humanos. Nós temos emoções que estão envolvidas com aquela crise. Pode ser uma emoção de medo, né? Pode ser um comportamento de revolta, pode ser pessoas que estão blasfemando de Deus, contra Deus e o próximo, pessoas desesperadas, pessoas que muitas vezes querem tirar suas próprias vidas. Por quê? Por causa da situação de crise. Então é nesse meio, nessa situação que Deus levanta os seus para poder realizar um grande milagre, um avivamento espiritual no meio desse povo que está passando por essa crise. Mas, contudo, a palavra de Deus pode mudar todo o rumo de uma crise. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar minha face, converter os seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus.
e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós vemos neste versículo alguns aspectos importantes que antecedem um avivamento. Quais são os aspectos importantes que antecedem um avivamento espiritual? Primeiro, a humilhação. Nós precisamos se humilhar. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus e ele vos ouvirá, abençoará, derramará suas bênçãos, reverterá a situação e dará vitória. É isso que Deus faz com aquele que se humilha. Né? No lugar de se revoltar diante da crise espiritual material, nós precisamos se humilhar diante de Deus. Essa é a primeira condição do avivamento espiritual, para que o avivamento espiritual aconteça. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, precisamos se humilhar, né, diante da potente mão de Deus, e ele nos levantará, elevará, nos fará alçar voos magníficos, se assim nós se comportarmos. 2. Orar e buscar a minha face, né? Ou seja, sem oração não há avivamento. Sem oração não existe um avivamento espiritual sem oração. Né? Nós precisamos orar. Jesus ensina os seus discípulos a orar. Quando ele fala, por exemplo, lá em Mateus 7,7, né? Quando ele diz assim: buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Né? Pedi e dá-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. Todo aquele que bate, a porta se abre. O qual de vós, se por acaso o vosso filho lhe pedir pão, lhe dará uma serpente? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará... Se lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, melhor dizendo. Né? Se pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Ora, se vocês que são mau, saber dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará bênçãos, graça, avivamento, aqueles que pedem. Então, se nós pedimos, Deus ele dá. Se nós pedimos um avivamento espiritual para a nossa igreja local, se nós pedimos um avivamento espiritual para a nossa família, para a nossa vida individual, né, pedindo que o Senhor derrame seu fogo, derrame seu Espírito Santo, derrame a sua graça sobre nós, né, que é algo que a gente precisa voltar a pedir, né, ser cheio do Espírito Santo. Quando eu comecei tinha 16 anos, 2002, 2002 já está com 20 anos atrás, quando eu comecei na fé. Uma coisa que nós queríamos no início da nossa fé era ser batizados com o Espírito Santo. Eu vejo muitos jovens hoje se convertendo que não têm o menor interesse de serem batizados com o Espírito Santo e falar em outras línguas. Né? Para quem é pentecostal, lembra que a primeira coisa que a gente buscava logo após aceitarmos a Jesus como Salvador era o batismo com o Espírito Santo. Então, nós não perdíamos uma oração. A gente estava em todas as orações para poder sermos batizados com o Espírito Santo. A gente estava buscando, a gente estava orando até o Senhor responder com fogo. Assim como ele pediu para que os seus discípulos ficassem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder, pronto, né? A gente já ficava ali em Jerusalém, em oração, buscando e se preparando ali, pedindo, clamando, chorando, esperneando, para ser batizado com o Espírito Santo e receber também os seus dons espirituais. Mas hoje não. Hoje eu não percebo essa fome, eu não percebo essa vontade de orar, de buscar, de pedir, de clamar pela sua vida pessoal. Né? Então, precisamos voltar a orar e buscar por nós mesmos. Talvez seja isso que esteja faltando na vida de muitas pessoas que estão agora padecendo com uma certa moleza espiritual, né? Precisa-se acender o fogo do avivamento pessoal, da vida pessoal, para depois nós vermos Deus pegando uma cidade, Deus pegando uma igreja local. Precisamos começar por nós, né? Pela nossa vontade pessoal de ser cheio do Espírito Santo. Então, conversão dos pecados. Nós vimos que primeiro tem que ter uma crise, precisamos orar, se humilhar e precisamos se converter dos nossos maus caminhos. E se o meu povo se converter dos seus maus caminhos, ou seja, não pode haver avivamento sem confissão de pecados. Todo avivamento, ele gera confissão de pecados. Né? Deus faz com que o povo venha se converter. Né? Deus que faz, não é o povo que se converte, é Deus que converte o povo. Eu penso assim.
Não é o povo que se converte, ninguém converte ninguém e ninguém tem capacidade e condição de se converter a si mesmo. Jamais. Quem converte é Deus e quando estamos no meio de um avivamento, a conversão é um sinal. A conversão é um sinal de que está acontecendo um avivamento espiritual naquela igreja local, na vida de uma pessoa, na vida de uma igreja. É a conversão. Não é convencimento, né? Porque, infelizmente, o que eu mais percebo hoje são pessoas que vão à frente, aceitam Jesus como Salvador de suas vidas, mas ainda não são convertidas ali naquele ato. O ato em si não converte ninguém. E a gente percebe isso o quê? Depois daquele ato. O que a gente faz depois do ato? O que a gente faz depois do ato? A gente fica na igreja ali por algum tempo, depois sai fora, porque muitas vezes nós estamos indo à frente para aceitar Jesus como Salvador, mas para poder, por causa de uma dor que eu estou sentindo, isso não é claro que isso é válido, né? Muitas pessoas aceitaram Jesus porque estavam sentindo uma dor emocional, estavam passando por uma situação de vício, então as pessoas vêm muito por causa dessas situações e permanecem muitas delas, mas hoje o que a gente vê são pessoas que apenas querem resolver seus problemas e quando os seus problemas são resolvidos, elas, sai fora, né? Como diz aqui no Nordeste, capa o gato, sai fora. Então, gente, infelizmente isso vem acontecendo, mas o avivamento, quando o avivamento acontece, Deus ele realiza conversões reais, tá? E Deus converte realmente, ele dobra a nossa vontade pecaminosa para que a gente possa aprender a fazer a vontade de Deus. Porque ninguém vem para Deus por vontade própria, né? Sempre vem a Deus por vontade divina, porque não fomos nós que escolhemos a Ele, mas foi Ele que nos escolheu. Ele nos chama, Ele dobra a nossa vontade para que nós possamos fazer a vontade dEle. Essa é a conversão que vem de Deus. Então, o avivamento vem de Deus, é uma intervenção divina, e a conversão, a salvação, também é um dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Não vem da minha vontade humana de querer mudar de vida, porque mudança de vida, mudar, parar de fumar, parar de fazer isso, todo mundo vem fazendo isso sem precisar aceitar Jesus como Salvador. Agora, perdoar pecados, receber perdão de pecado, só Jesus pode fazer. E mudanças que acontecem quando a gente recebe a Jesus como Salvador, só Jesus pode realizar, tá? Um caminho preparado. Então, a crise pode ser uma pré-condição para o avivamento espiritual. Se nos humilharmos diante de Deus, se buscarmos mais a face do Senhor em oração, se decidirmos firmemente confessar os nossos pecados e converter-nos dos nossos maus caminhos, então o caminho estará livre para o verdadeiro avivamento espiritual. Gente, então quais a necessidade de um avivamento espiritual? Nós passamos, hoje sim, né, nós temos a necessidade de avivamento espiritual no Brasil. O Brasil não está passando por um avivamento espiritual. Essa é a minha opinião. Não estamos passando por avivamento espiritual e nós precisamos voltar a passar por um grande avivamento espiritual. Então, para entendermos aqui sobre a necessidade que nós temos de um avivamento espiritual, nós vamos falar sobre Israel, sobre Judá. E agora nós vamos entrar em Ageu, melhor dizendo. Vamos lá. Então, por causa da desobediência de Judá, gente, os profetas alertavam, né? Ezequiel, Isaías, tantos outros, né? No Reino do Norte nós temos Elias, Eliseu, homens que tentavam alertar o povo do seu pecado, porque estavam se desviando dos seus maus, do caminho do Senhor, melhor dizendo, estavam se desviando. E por conta disso, Deus estava anunciando a destruição, né, o juízo. Mas antes de qualquer destruição que Deus realize, né, na vida de uma pessoa, qualquer juízo que Deus venha derramar na vida de uma pessoa, antes disso, Deus envia os seus profetas, Deus anuncia, Deus ele fala,
através de alguém, ou diretamente, mostrando que nós estamos no caminho errado, mostrando que nós não estamos fazendo a vontade de Deus, mostrando para a gente que se a gente continuar naquele mau caminho, nós vamos se ferrar, mostrando que se a gente continuar naquilo, nós vamos atrair a destruição para a nossa vida. Tá? Então Deus enviou seus profetas para mostrar para Judá que Judá estava numa situação espiritual deplorável. E por conta disso aconteceu a morte e a destruição do templo. Né? Por ignorar a voz do Senhor, o povo foi levado cativo para a Babilônia e o templo foi destruído. O templo de Salomão, é o que Salomão construiu. Além disso, 1/3 dele, ou seja, do povo, morreu. E de fome e de peste. Né? As pessoas que ficaram lá na cidade ainda de Jerusalém, ficaram, as pessoas que ficaram, foram 1/3 dela morreu de fome, né? Morreu da peste, doenças. Ao passo que o outro terço morreu à espada, né? Por causa da invasão. Né? Então, depois que aconteceu isso, o povo ficou mais ou menos, segundo Jeremias, 70 anos no cativeiro, né, sofrendo, sem uma casa para adorar a Deus, e Deus também cobrando do povo, dizendo, olha, vocês têm que construir uma casa para mim, a minha casa foi destruída, vocês têm casa, eu não tenho. Deus ali cobrando do povo para que o povo viesse reconstruir o templo. Então Deus realiza o seu chamado para reconstruir o templo. A vida espiritual do povo pós-exílio não era boa, pois ele não sentia falta do lugar de reunião, o povo, né, para adorar a Deus. Eles não sentiam, mas Deus sim estava sentindo, né, a necessidade de que fosse reconstruído o templo. E Deus então começa a cobrar o povo rebelde para que houvesse a reconstrução do templo. Tá? Então Deus levanta homens para realizar esta obra. O povo pós-exílio se descuidou e não deu valor à casa do Senhor. Após a repreensão divina, Deus levantou homens fiéis para reconstruir o templo. Nós temos Zorobabel, nós temos Josué, nós temos Esdras, nós temos Neemias, homens que naquele tempo foram usados por Deus para que a obra do templo e a reconstrução do templo da cidade e da reorganização política do povo, tudo isso acontecesse de maneira ordeira. Então Deus usa seus homens, Deus levanta homens, como eu falei, é Deus que levanta, é Deus que usa, é Deus que faz milagres, é Deus que realiza o avivamento. Ele é a principal fonte de avivamento, é Deus, e nós temos que buscar Ele para que o avivamento no Brasil aconteça. Então o desejado das nações e a glória da segunda casa, né? Conclamando o povo a se levantar para construir o segundo templo. E por intermédio do profeta, Deus descreveu como seria esse avivamento espiritual, né? E virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então, como seria um avivamento? Ou seja, a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Lembrando que esse segundo templo, que foi reconstruído por Zorobabel, foi reformado por Herodes. Herodes reforma o templo, e esse templo será o templo em qual Jesus Cristo, quando ele está na Judéia andando, é o templo que vai estar lá em pé, né, no templo de Jesus Cristo. E é o mesmo templo que Jesus também ele vai dizer, olha, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E acontece no ano 70 a invasão dos romanos para destruir Jerusalém, destrói o segundo templo. Então nós temos hoje, não existe o templo ali, o templo foi destruído, né, dos judeus, não existe um lugar onde o templo deveria estar, tem uma mesquita lá, nós temos apenas um muro de recordação do grande templo, do templo maravilhoso do rei Herodes, né, que foi reconstruído, reformado, melhor dizendo, que é o Muro das Lamentações, ponto, né, mas o templo foi destruído. Então Deus usa Ciro para libertar o povo do cativeiro, como eu falei para você, Deus usa quem Ele quer. Deus usa quem Ele quer para poder realizar o seu avivamento, gente. Deus, Ele é poderoso. Deus, ele não dá conta, ele não usa o mais certinho, Ele não usa quem está orando. Deus, Ele pode até ouvir a oração de quem está orando, mas Ele pode usar outra pessoa para poder realizar o avivamento. E é isso que Deus faz.
E aí, o que a gente pode fazer? Nada. Deus ele faz, Deus ele quem realiza o avivamento. Se ele não quiser fazer avivamento coisa nenhuma, ele não vai fazer. É isso que eu quero mostrar para vocês, que Deus ele é soberano. Então Deus usa Ciro, um cara ímpio, que não era filho de Israel, que não era servo de Deus, embora Deus chame ele de servo e de ungido. Né? Não era servo de Deus, eu até compreendo o que o comentarista está querendo dizer aqui, né? Mas Deus o considera como servo dele, sim. O comentarista não, mas Deus considera porque chama ele de ungido. Então ele era sim escolhido, chamado, né? Ungido porque ele era escolhido para poder realizar aquele ato de deixar o povo ir, voltar para sua terra para reconstruir o templo. Então ele estava fazendo a vontade de Deus também. Né? Ele era servo porque estava trabalhando como escravo de Deus para poder deixar o povo ir para a sua terra, reconstruir os muros de Jerusalém, reconstruir o templo, o segundo templo, né? Então ele é sim servo de Deus para mim, né? Porque a própria palavra de Deus chama ele de ungido e por causa da obra que ele faz. Então, promessas de Deus a Ciro por conta dessa atitude de Ciro. Foi tão importante o papel de Ciro que o Senhor o chamou de ser ungido, fazendo-lhe promessas tão grandes que só foram vistas em relação a homens verdadeiramente chamados. Se Deus fez promessas para um homem ímpio, né, considerado pelos judeus, porque ele fez um grande ato, chamou ele de ungido, por que ele não foi servo de Deus? Por que ele não foi servo? Foi servo de Deus, sim. Né? Então, essas promessas só foram vistas a homens que verdadeiramente foram chamados por Deus, como Davi, como Moisés, como grandes homens que foram chamados por Deus para realizar grandes obras. Então, Ciro liberta Israel do cativeiro. Né? Logo no início do seu reinado, o rei Ciro ouviu o chamado de Deus para executar a grande missão de libertar Israel, cumprindo as profecias que anunciavam o fim do cativeiro. No ano primeiro de Ciro, 538 a.C., ele cumpriu o que Deus colocou no seu coração. Ele cumpriu como servo. Cumpriu como servo. Glória a Deus. Então, gente, a conclusão do tempo. Com a graça de Deus, por meio do rei Ciro, né? Com a graça de Deus e por meio do servo Ciro, levas de israelitas voltaram para Jerusalém e começaram a reconstruir o templo. Você pode ler o livro de Esdras, né? Então, em 520 a.C., o templo se encontrava em ruínas. Com a bênção de Deus, o segundo templo, ou seja, a segunda casa, foi construída em 516 a.C. Assim, houve um grande avivamento como consequência da intervenção de Deus na história de Israel. Deus interferiu na história de Israel, Deus já interferiu na história de grandes nações, Deus já interferiu na história de cidades, Deus já interferiu na história de igrejas locais. Deus continua interferindo porque Ele é Deus. Deus é Deus e Ele faz da maneira como Ele quer, tá bom? Então pense nisso. A necessidade de um avivamento espiritual. A inércia de muitas igrejas só pode ser abalada por meio de um avivamento espiritual. Então, a inércia das igrejas brasileiras, e nós estamos passando por uma inércia. Infelizmente, nós estamos trocando gato por lebre. Nós estamos trocando o poder de Deus por outros poderes. Nós não estamos buscando o poder de Deus, nós estamos buscando outros poderes. A igreja brasileira está buscando outros poderes que não o poder de Deus. Por isso que nós não estamos vivendo um avivamento espiritual na igreja brasileira. Tá? Então, a igreja só pode ser abalada por meio de um verdadeiro avivamento espiritual. Infelizmente, há uma tendência natural histórica para o predomínio de uma letargia espiritual no meio do povo de Deus, que outrora foi poderosamente avivado. Assim, presenciamos o crescimento da frieza, da mornidão espiritual sobre os corações de um povo ou de uma igreja local. Há lugares que décadas atrás, o percentual de cristãos e de igrejas era elevado. Nos últimos anos, esse percentual vem caindo. Hoje, o fechamento de igreja é uma realidade. Olha, preste bastante atenção o que está acontecendo na igreja brasileira. Eu percebo grandes igrejas aí, né, que tem culto online,
que antes, alguns anos atrás, meu irmão, era gente demais que aceitava Jesus lá na frente. Não estou falando pessoas que aceitam Jesus virtualmente. Estou falando pessoas que aceitam Jesus na igreja mesmo. Quando se fazia apelo, era 80 pessoas brincando, 70, 60. Agora está diminuindo. Por quê? Cadê o avivamento? Está diminuindo? É porque nós estamos nos envolvendo com coisas que não é para se envolver. É porque nós estamos buscando poderes aonde Deus não está. Nós não estamos buscando o poder de Deus, nós estamos buscando outro tipo de poder. Muitas vezes poder político, poder do dinheiro, poder da barganha financeira, o poder da barganha política. É esse poder que nós estamos buscando hoje, por isso que a igreja está passando por uma letargia espiritual. Mas se nós voltarmos às nossas origens, buscar o poder de Deus, Deus vai continuar realizando o que ele já realizou no Brasil. E infelizmente nós estamos aqui vendo essa letargia acontecer, mas espero que os líderes, principalmente os grandes líderes dessa nação, né, da igreja evangélica, possam abrir o olho e voltar a orar e parar de buscar o poder deste mundo e passar a buscar o poder de Deus. Então essa é a minha oração para que o avivamento de Deus no Brasil continue. Gente, vamos agora para a nossa conclusão, para a gente terminar de vez. Diz assim: quando o povo de Deus se encontrar em situação de frieza espiritual, a vontade divina é a de sempre reacender a chama que está apagada. Se for preciso, ele usará uma crise para isso. Usará circunstâncias diversas para levar o seu povo ao deserto, a fim de falar o seu coração. A sua exigência, porém, é que o seu povo se humilhe, busque a sua face e se converta dos seus maus caminhos. Então o avivamento espiritual não vai mais tardar. Não vai mais tardar. Deus irá abrir as janelas dos céus e as respostas de Deus para a oração do seu povo será derramada, respondida, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Desde já eu quero agradecer a todos vocês. Nós terminamos agora a nossa primeira lição maravilhosa. Vai ser uma coisa sensacional. Essas lições, esse trimestre, para a gente pensar a igreja, para pensar sobre avivamento, para pensarmos sobre o poder de Deus. Então, espero que você esteja conosco até o final desse trimestre. Nós vamos estar aí na luta, na batalha, certo? Para poder ajudar você nos seus subsídios e para poder também oferecer a você uma aula online. Muitas vezes você não tem condição de ir para a sua escola bíblica dominical na sua igreja, mas você pode assistir aqui e ser abençoado também para a glória de Deus. Eu sou Geilson Francis, sou presbítero da Igreja Assembleia de Deus, vinde aqui em Fortaleza, no estado do Ceará, e desde já quero agradecer, pedir para você, por gentileza, que você possa se inscrever no canal, compartilhar essa aula, você possa comentar, que você possa dar muito like para que o YouTube ele reconheça esse canal como relevante o suficiente para que ele possa continuar indicando para outras pessoas, tá? Que Deus possa abençoar a sua vida e até a próxima aula, se Deus quiser.